Se existe uma coisa boa, é livro. Eu amo livro. Pensa numa pessoa que gosta de livro. E quando você tem a oportunidade de conversar com o autor do livro que você está lendo, aí fica sensacional. É sobre isso hoje. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríade. E hoje, especialmente, o nosso Intríade está maravilhoso porque pensa numa pessoa que gosta muito de livros, de ler. Eu acho assim a leitura algo muito, muito maravilhoso. Quem gosta de ler, de fato, tem à sua disposição uma grande fonte de conhecimento, de relaxamento. O livro ele promove lazer, relaxamento, cultura, enfim. O livro é mais do que um parque de diversão, mais do que um museu cultural. O livro é uma bênção, né? E para falar de livro, estou falando assim porque eu vou entrevistar hoje o pastor Elídio, que lançou há pouco tempo 2 livros maravilhosos e a gente vai conversar sobre isso. Então, para primeiro apresentar ele, você saber com quem é que eu vou conversar, esse autor, e que já está assim, agora está todo vapor, né? Também já quer lançar logo rios de livros, e que venham muitos livros, né? Não há limites para escrever livros, viu, gente? Então, é o pastor Elídio Queiroz, meu amigo, é pastor batista, bacharel em teologia pela Faculdade Batista Equatorial em Belém do Pará, é mestre em teologia pelas Faculdades Batista do Paraná, em Curitiba, Paraná, e doutorando em educação pela Ivy Ember Christian University. Membro da Academia Evangélica de Letras do Pará, nossa AELPA, é pastor da Primeira Igreja Batista do Aurá, em Ananindeua, aqui no estado do Pará, desde 2008, é pai de Gisele e Daniele, e que são as 2 filhas muito amadas. Eu também sou pai, só que eu sou pai de 3 filhas, viu? Que maravilha. Pastor Elídio, que prazer recebê-lo aqui, que alegria tê-lo de volta. Você já veio aqui uma vez compondo aqui uma equipe, né, da AELPA, como diretor financeiro da AELPA. Hoje você vem aqui solo, para a gente conversar sobre essas 2 produções maravilhosas que você acabou de nos entregar há tão pouco tempo. Primeiro, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Pastor Ivaldo, escritor, poeta, muito obrigado pelo convite, tá? Muito prazer, muita alegria compartilhar aqui a nossa pequena obra, mas que vai estender por mais alguns livros, né? E graças a Deus que é um tempo que a gente está tendo tempo, né? Porque agora completei os 71 anos de idade e estou mais focado na área didática e de escrever, né? Eu fiz um curso sobre contos e aí eu me apaixonei pelo conto, né? Além de livros que eu ainda vou escrever. Quer dizer, aproveitando esse tempo da sua vida, nessa etapa da sua vida, que tem muita gente que quer se aposentar e não fazer mais nada, né? Exatamente. Você agora está aproveitando para produzir, né? Exatamente. Produzir literatura, produzir conhecimento, contos, que maravilha. Bom, foram 2 livros que você lançou há pouco tempo. Antes de nós falarmos sobre esses 2 livros, a gente colocou aqui para o pessoal o seu release. Quem é o pastor Elídio? Um pastor batista, né, chamado para pastorear uma igreja, ainda hoje em atividade nessa igreja, pastoreando uma igreja. E conta rapidamente, assim, bem brevemente, como foi assim, esse chamado para o pastorado, como isso aconteceu, porque é sempre bom a gente saber um pouco desses fundamentos da vida da gente. Olha, é uma história interessante, sabe? Porque as coisas de Deus são inexplicáveis. Eu sou pernambucano e quando eu vim para o Pará, eu vim caminhando por pura aventura. Eu sempre gostei de viajar, né? Eu gosto muito de viajar e viajo muito com minhas filhas, né? O mundo todo.
E quando eu vinha, gostava muito de beber também na época, eu vim para aventurar, estado do Pará. E quando o caminhoneiro, meu amigo, né, lá de Pernambuco, nós passamos, eu já estava com algumas bebidas na cabeça, quando nós chegamos, passamos em frente ao Seminário Teológico Batista Equatorial, em 1976, eu olhei aquela placa grande e Deus disse, você vem estudar aqui. Que maravilha! Olha. E eu disse, mas que coisa esquisita, eu nem gosto de crente. Como é que eu venho fazer isso aqui? No meu coração dizendo, você vem fazer isso aqui. E em 2005, estava lá eu fazendo teologia no Seminário Teológico Batista Equatorial. Né? Que maravilha! E esse processo de conversão também foi impressionante, né? Porque eu conheci um adventista e nós começamos a gostar de estudar bastante a Bíblia e eu comecei a perguntar para ele sobre a Bíblia e todo dia de manhãzinha a gente abria a Bíblia e começávamos a estudar. Isso foi um processo de um ano, só que eu ia para a igreja dele e eu não apreciava muito algumas coisas que eu lia na Bíblia, né? Como a guarda do sábado. É lógico que é bíblico, sim, mas existem outras conotações que respeitam. Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso descanso, nosso sábado. Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não precisamos de muleta nenhuma além de Cristo, né? Mas eu gostava muito dele, gosto até hoje. E começamos um processo. Foi um ano. Eu estudava a Bíblia, estava conhecendo tudo de Bíblia e nós chegava sexta-feira, ia tomar minhas cervejas, né, fumar meu cigarro. E chegou no dia 30 de junho de 2002, foi uma data altamente significativa, porque além de ser meu aniversário, era o dia que o Brasil era campeão, pentacampeão do mundo, né, no Japão. E isso foi de madrugada, porque era no Japão. E eu comecei a beber até desde esse momento. Quando terminou o jogo, festejamos, e Deus olhou para mim e disse, acabou. Eu digo, não acabou nada. E eu fui fumar, não consegui. Toda vez que eu tragava, né, vinha tudo para fora. Então, desse dia em diante, nunca mais eu botei um cigarro na boca, e quando eu cheiro alguém fumando, meu nariz entope, né? E bebida também. Então eu me ajoelhei ali e olhei para o Senhor e disse, e agora? O que eu faço? Porque todas as igrejas que eu fui, nenhuma bateu no meu coração. Existe igreja para ir? Aí Deus colocou na minha mente a Igreja Batista da Pedreira. Eu nunca tinha visto, eu morava na Pedreira, mas nunca tinha visto. Eu passava lá na frente e olhava e via uma delegacia. Sim, a delegacia ali. Do lado da Pedreira. Depois da feira. Eu enxergava a igreja. E Deus colocou. Isso foi no domingo, né, o dia 30 de junho de 2002, foi um domingo. E foi na segunda-feira, eu fui. Só que os pastores batistas não trabalham na segunda-feira. Certo? Então, como é que eu iria encontrar com alguém? Deus providenciou para que o pastor da igreja esquecesse a carteira dele e ele fosse buscar. No momento que eu cheguei, eu fui chegando na igreja, ele foi abrindo o portão e disse, olha, eu queria falar com o pastor, ele ficou meio receoso. Disse, não, é aqui mesmo, eu sou pastor, e eu queria entregar minha vida para Jesus. Certo, eu entrei, entreguei minha vida para Jesus ali com ele, e ele disse, não, mas você tem que confessar o nome de Jesus publicamente. Vem aqui na quarta-feira. Eu fui na quarta-feira, e ali, só saí daquela igreja no dia que eu fui consagrado pastor. Que maravilha, olha só, né? Deus ele tem tantas formas de agir, de operar, né, que não adianta a gente tentar encaixotar o agir de Deus, né, de um só formato. Né? Exatamente. Ele é muito criativo na sua capacidade de lidar com o ser humano. Né? Que coisa maravilhosa. Começar em 1976, né, naquela promessa de que eu iria fazer
uma faculdade teológica, né? E depois de tantos anos, realmente é impressionante. Que maravilha, né? Como Deus faz. Né? Isso é maravilhoso. Bom, então eu sei que a carreira é extensa, né? A gente não é esse o principal foco, mas nós estamos agora em tempos recentes, depois de tanta experiência no pastorado, né? Aqui no estado do Pará, você servindo a Deus, pastoreando na Igreja Batista, e agora, né, você com um tempo talvez melhor para investir, né, na carreira de escritor. Já tinha escrito antes, tinha texto já escrito, mas não tinha lançado? Não, eu escrevi mesmo sermões, só as pregações, mas muita vontade, né? Eu tinha uma ideia de escrever um livro há muito tempo, né, esse livro é baseado numa teoria que eu tenho, né, bíblica, é o Éden, o Crepúsculo de um Jardim. Ele vai, até dezembro, eu quero pelo menos ter delineado ele. Né? Maravilha. Então vamos falar dos seus recentes filhos, né? Porque o livro é como se fosse um filho, né? Ele tem todos os processos da produção. Me fala um pouco sobre os dois. Então nós temos aqui o livro Quadrangular e Batista, uma possibilidade de convergência da fé cristã. Baseado na perspectiva de que existem os pentecostais e os tradicionais, né? E de uma certa forma, existe um certo ranço, né? Entre essas linhas divisórias de Cristo, né? Então, a gente olha o pentecostal com um olhar um pouco enviesado, e o pentecostal olha para a gente com um olhar enviesado também, porque acha que nós somos mortos. Né? Tem aquela história. Agora, nós temos um Senhor, e todos nós olhamos para esse Senhor com o mesmo olhar, o olhar da nossa salvação. Existem algumas coisas correlatas que cada um defende, né? E aí, o que é que o pentecostalismo pode trazer para a gente que nos ajude a ter uma percepção melhor? E o que é que a gente pode ajudar, né? Perfeito. Então, eu escrevi esse livro como os batistas representando os evangélicos tradicionais e a quadrangular representando os pentecostais de uma maneira geral. Né? Embora, logicamente, tenha outras igrejas tão relevantes quanto, principalmente a Assembleia de Deus. Porém, a quadrangular tem uma história bonita, inclusive eu estava fazendo 50 anos, né? Sim. E essa história do José Bento ter vindo, naquele Fusca dele, foi eu preciso contar essa história, né, do começo do pentecostalismo e essa vinda deles aqui para o Pará. Né? Contei a história de José Bento e contei a história do Olímpio Nelson, aqui no livro. Né? E aí a gente vai mostrando o que a Igreja do Evangelho Quadrangular ela tem para nos ensinar, principalmente na esfera eclesiológica. Né? É uma praticidade muito grande. Não é como os batistas que se reúnem e tudo tem que haver aprovação da Assembleia. Se não tiver, e a Assembleia é tão poderosa que pode dividir o pastor, né? Já na quadrangular existe uma direção que as coisas são muito mais práticas. Então, eu coloco essa visão no livro, né? Inclusive, no final, na página 116, eu coloco uma cartilha, né? Para explicando. Vou pegar aqui para ir olhando. Dá uma olhada aí. Na página 116, tem uma espécie de cartilha, né? O que é que nós, os batistas, podemos ensinar aos quadrangulares? E o que é que eles podem nos ensinar? Então, essa visão já nos auxilia muito. Alguns pastores da igreja dos batistas, né, que contaram no livro, eles já usaram isso na sua escola bíblica dominical, né, como uma relevância das instituições para que a gente possa ter uma visão mais abrangente, né, que sejam essas duas instituições representando os tradicionais e os pentecostais. Perfeito. Eu acho assim, você conseguiu então uma possibilidade de conversa, de diálogo, né? Exatamente. De interseção entre essas. Claro que a gente sabe que até mesmo dentro de uma casa,
Né? Você tem uma família. Você, por exemplo, tem 2 filhas. Exatamente. Por mais que elas tenham sido criadas sob os mesmos pais, dentro da mesma estrutura familiar, mas você vai ter particularidade de cada um. Né? Você não vai poder dizer, não, a mesma coisa, da forma como eu tratei ela, eu tratei a outra. Não, se você tratar todo mundo do mesmo jeito, chega uma hora que você pode estar aleijando alguém, porque aquele jeito daquela pessoa não é o jeito que ela deve ser tratada como essa outra, porque existe a singularidade, a subjetividade de cada um. Né? E agora você imagine quando se trata dessa teia tecida do Evangelho para a administração do Evangelho para pessoas das mais diversas culturas, das mais diversas estruturas familiares, das mais diversas caixas sociais, o quanto cada igreja, com a sua liturgia, com a sua linguagem, com a sua abordagem, com os seus fundamentos, como ela não deve ser tão criativa, né, para poder alcançar todas essas castas, todos esses lugares. Com certeza há lugares que o batista vai chegar que um pentecostal não chega. É verdade. E vai ter alguns lugares que o batista vai ter dificuldade de chegar, que o pentecostal mais aguerrido vai chegar. Então, eu diria que não existe aqui a melhor igreja, quem é melhor. Existe, sim, uma multiforme sabedoria de Deus sendo ministrada através das mais diversas formas de pregar o Evangelho. A gente sabe que existe um fundamento só, e você bem falou sobre isso, que é Cristo. Né? Eu acho que esse é o grande fundamento, que se sair dele a gente não tem diálogo. Se alguém disser, não, Cristo não era o Salvador, aí já fica mais complicado da gente conversar. Ou se tem alguém que seja tão ou tanto o Salvador quanto ele. Aí já não tem como, né? Porque aí já tirou o nosso fundamento. Exatamente. E não existe nenhuma construção sem fundamento. Mas deixa eu olhar aqui, Elívio. Eu não tive ainda, né, o privilégio de ler o livro, estou conhecendo agora, não tive como ir nos lançamentos, mas deixa eu dar uma olhada aqui no sumário para a gente poder ir acompanhando um pouco. Você então fala um pouco, faz um panorama, né, da história dos batistas aqui no estado do Pará. Uma observação aqui, o grande ímpeto, né, a grande coragem desses homens que começaram esse trabalho, né, tanto do lado da Quadrangular, quanto do lado batista, que foi o Eudes Nelson, são homens impetuosos na sua fé. São exemplos de vida, porque eles vieram num tempo diferente, né? Porque as dificuldades eram maiores, principalmente o Eudes Nelson. Ele veio numa época em que o estado do Pará era uma dificuldade muito grande, e ele teve igrejas que ele organizou em Juruti. É uma dificuldade hoje chegar lá. E hoje a igreja faz mais de 100 anos, né? Demorou 100 anos. Em Juruti, a primeira igreja batista de Juruti, né? Castanhal, Manaus, era um homem realmente, e era um leigo, né? Ele veio ser pastor aqui através do Salomão Gisburgo, também um desbravador, um judeu, que estava mais radicado em Recife. Então, esses homens são exemplos. Sim, que maravilha. É interessante, deixa eu fazer aqui um comentário que eu acho que é importante, até porque eu também conheço um pouco do lado pentecostal. Esse seu olhar, você saiu daquilo que seria, vamos dizer, o óbvio, de ir lá para a Assembleia de Deus, que é, no Brasil, a igreja que trouxe o movimento pentecostal. Né? Se diz a mãe do movimento pentecostal no Brasil, né, desde 1910. Mas eu achei interessante você sair, porque já foi muito bem contada a história da Assembleia de Deus, muitos textos, muitas obras escritas, todo mundo sabe, eu acho bem interessante. E eu achei também assim, de muito bom tom você falar sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, especialmente pela figura do pastor Josué Benson. Né? E aqui está alguém que não conheceu no sentido de ter intimidade, eu tenho, já trabalhei junto com o pastor Josué ali na rádio, na época, lá nos anos de 1990 e pouco. Mas eu lembro quando ele chegou ali na Pedreira, quando ele começou, né,
o homem da capa preta, né? Eu era menino ainda, a gente não via aquilo ali. E sempre eu falo, porque hoje em dia você sabe que existe muita gente se auto-intitulando apóstolo, né? Então todo mundo quer ser apóstolo hoje. E às vezes eu faço essa referência. Se eu tivesse que determinar, se eu tivesse que dizer, olha, existe um apóstolo, eu diria, pastor Josué Benção, ali está um apóstolo, que tem as credenciais de um apóstolo, que lançou um trabalho como hoje, a Igreja Evangélica Quadrangular, e eu achei interessante você ir por esse viés, né? Até também pela dinâmica que é, a dinâmica evangelística, pelo tempo que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem e o alcance que ela teve com esse tempo de 50 anos. Né? Exatamente. Eu achei bem interessante esse teu olhar justamente para isso, para fazer essa conversão, né? Esse diálogo entre a Igreja do Evangelho Quadrangular como uma representante do movimento pentecostal, de uma forma até um pouco mais atual. Né? Que bom. E aí você estava contando aqui a história da Igreja Batista, né? Numa época, já era, hoje em dia, se falar em Juruti já é complicado, existe história sobre Juruti, já é difícil de chegar, você imagina naquela época, mas aí tem as lições que a gente tira desses desbravadores, né? Desses heróis da fé que hoje é uma espécie rara nos nossos dias, porque hoje quando alguém diz você vai pastorear em tal lugar, não, lá tem sinal de internet, lá tem, já existe uma certa dificuldade de a gente pagar o preço por algumas obras que a gente realiza. Né? Exatamente. Essa me ajudou muito, porque quando a gente começa a nossa vida de fé, geralmente a gente tem nossos ranços, né? Existem muitas pessoas que olham o irmão mais atravessado que um olhar de um perdido, né? Então ele trata mais o perdido melhor do que o irmão crente, né? O irmão cristão, né? Porque não é da sua denominação. E a gente tem que acabar com isso, né? Porque nós servimos ao mesmo Deus, embora de forma diferente na liturgia, né? no sistema eclesiástico, mas o Deus é o mesmo, a confissão é a mesma. Existe uma ilustraçãozinha que eu vi isso há muito tempo, eu queria resgatar, mas não consigo, né? É um desenhozinho em que um senhor vai se suicidar, está na ponte, e vai passando uma moça, né? E olha aquilo ali, aí ela começa a convencer aquele senhor para não jogar, né? Aí chega um momento em que ela tem conhecimento de que ele é cristão. Aí eu também. E aí começa aquele diálogo, né? Cristão, eu sou cristão. Aí ela sabe que ele é batista. Eu também. E aí vai esse diálogo, né? E quando já a conversa já está quase acabando no desfecho positivo, né? Aí ela diz, eu sou da confissão de 1930. Aí ele disse, mas eu sou da de 32. Aí ela olha para ele assim, herege. E joga o cara na água por causa da confissão diferente. Né? Mas era da mesma denominação batista, né? Mas existem as confissões diferentes. Né? Inclusive hoje existem muitos embates em relação a calvinismo. Né? Exatamente. Né? Então tem os batistas calvinistas, os batistas arminianos, e existe um certo ranço entre essas disputas, né? Se bem que a gente vai olhar, o próprio Brasil foi evangelizado pela Junta de Richmond, que é uma junta calvinista. É complicado isso. E assim, né, é bem complicado você estabelecer, com todo respeito a esses, também, vamos para a história mais atrás, né, Calvino, Arminio, e todos os reformadores, e todos aqueles que foram instrumentos de Deus para lançar uma base de teologia organizada, tanto a dogmática, a sistemática, enfim. Mas não dá para a gente levantar uma bandeira de forma tão radical, de modo que chega alguns momentos que a tua confissão em relação à tua base doutrinária, tua base de fé,
um exemplo, né? Calvino e Armínio, que Calvino e Armínio ganham quase um status de Cristo. Exatamente. E não dá, porque, na verdade, se Armínio e Calvino nos separam, a gente tem que ir para Cristo, que é Ele que nos une. Exatamente. Essa é a ideia principal, né? Por exemplo, a ELPA, ela é uma grande catalisadora, né, dessas correntes divergentes que tem uma convergência. Por isso que eu botei no livro, né, uma possibilidade de convergência da fé cristã. Por quê? Porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos diverge. Sim. Então, nesse sentido que a ELPA ela tá aproximando os divergentes, né, no mesmo caminho que convergente, né? Ou seja, nós somos divergentes, mas convergimos no principal. Isso é que é o mais importante, né, dessa associação que está agregando pessoas tão diferentes, né, com mentalidades diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é servir a Jesus Cristo, que é o nosso, né, principal fundamento. É o Senhor absoluto, né? Só para título de informação, para quem não sabe, a ELPA, que está sendo citada aqui, é a Academia Evangélica de Letras do Pará. Então, a Academia Evangélica de Letras do Pará é um projeto fantástico, maravilhoso, né, que foi instituído aqui em Belém no dia 1º de julho do ano passado. Neste ano completamos um ano. Já estamos indo, inclusive, daqui a pouco para uma terceira diplomação. Né? Já tivemos, são 72 diplomados, 72 acadêmicos, 72 cadeiras de intelectuais, pensadores e grandes líderes da nossa cidade. O pastor Elídio também faz parte, não só como acadêmico, ocupando uma cadeira também, mas também como diretor financeiro. Eu estou lá também, né, contribuindo como diretor de comunicação, como um dos acadêmicos, e tantas outras lideranças. Eu me sinto assim, né, alguém diz assim que eu ouvi um pastor dizer, eu não estou igual Daniel numa cova de leões, eu estou igual um leão numa cova de Daniéis. Então, eu me sinto um leãozinho numa cova de Daniéis, né? E que maravilha, né? Então, acho que essa proposta da ELPA é muito maravilhosa, né? De juntar essas pessoas das mais diversas confissões, né? Que tem como fundamento o Evangelho, Cristo, né? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e aí, naquilo que é da tua casa, converse na sua casa. Porque, por exemplo, eu sou pai de 3 filhas, você é pai de 2 filhas. Tem neto já, com certeza? Não, então estou na tua frente. Eu tenho 2 netos já, né, de 18 anos, quer dizer, 17 anos, outro de 13. E tem coisas que é da gente. Você tem aquelas piadas internas, né, lá da família, só a família entende, né? Então, só que a gente pode conversar sobre filhos e a gente vai ter muitas coisas em comum. Mas tem coisas que você vai conversar, que você vai tratar lá dentro da sua casa, que não vai dizer respeito à minha casa, à minha família, porque existe uma outra dinâmica, uma outra estrutura. Eu penso que é exatamente assim a igreja, a casa de Deus. Existe um fundamento, existe uma conversa comum, existe um tema comum, no que diz respeito, por exemplo, especialmente à doutrina básica sobre a salvação. Quem é o nosso Salvador? Jesus. É o meu Salvador, é o Salvador das igrejas batistas, das igrejas quadrangulares, da igreja Assembleia de Deus. Ele é o Salvador. Isso é ponto pacífico. Nós cremos nisso. Nós cremos na presença do Espírito Santo, na existência do Espírito Santo, que habita em nós, que nos capacita a viver o Evangelho, a viver a fé, a viver a verdade. Aí quando começa a vir dons espirituais, esses ornamentos que vêm, aí começa a ver o batismo também, né? O batismo, como é que você... Nós acreditamos na imersão, né? Mas os presbiterianos acreditam na aspersão, né? Então, não vai salvar a pessoa ele ser aspergido, é um simbologismo, né? Sim, perfeito. Você tem que ser batizado, porque Jesus Cristo mandou, né? Uma das ordenanças. Mas daí você execrar essa denominação, por isso, existe uma diferença. Porque a Bíblia diz que se for tua boca confessar Jesus e teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, você vai salvo. Pronto.
Essa é a base da salvação, é Jesus. É Jesus, ele é o nosso centro, né? Vamos lá, vamos passar agora. Eu não sei se é impressão minha, me mostra aqui esse outro livro. Eu estou ganhando de presente também, porque eu já vi aqui a dedicatória. Né? É claro que eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que é importante dizer, especialmente para os nossos acadêmicos da ELTA. Né? Eu me sinto muito lisonjeado de receber esse livro aqui, mas eu penso que todo acadêmico, quando lança um livro, tem uma despesa. Né? E não é barato, é um investimento. Eu acho que nós temos que começar a apoiar uns aos outros e comprar. O livro, eu quero comprar, mesmo que isso aqui seja presente, eu quero comprar o seu livro. Assim como eu comprei do Ney Maranhão, né? Vou comprar do Beck, mas assim como eu quero que compre os meus também. Né? Sim, tem que mostrar. Deixa eu mostrar o primeiro aqui. Né? Esse aqui é essa conversa com Ademar e Batista. Uma possibilidade de convergência da fé cristã. Maravilha. E agora esse outro aqui, pastor Emílio Queiroz, O Mercado do Sagrado, uma simbiose do mal. Estou com medo. Jesus Cristo ele desaprovou esse mercado quando ele... Perfeito. Né, ele destruiu aquelas bancas. Né? Perfeito. Então nós temos aqui, e eu acho interessante, eu penso assim, quando alguém de fora vem criticar a igreja, é um pouco mais difícil de a gente aceitar. Mas nós que estamos aqui dentro, conhecemos, às vezes, os intestinos, né, daquilo que acontece dentro desse movimento que se tornou tão extenso, tão amplo e tão diverso, que é o movimento evangélico, e vamos falar do Brasil, mas no mundo todo. Eu acho que nós temos sim que algumas vezes ter que pontuar situações. Por mais que a gente não concorde ou que a gente precise manter uma convergência no sentido desse diálogo, mas tem muita coisa acontecendo nesse meio evangélico que não passa na peneira de ninguém. Está meio complicado. Então, qual é a intenção, o objetivo e a proposta desse livro? Bom, a proposta do livro do Mercado Sagrado é mostrar que existe um direcionamento verdadeiro da fé e existem pessoas não tanto cristãs, ou seja, picaretas da fé. Não tão bem intencionadas. Exatamente. Então, Jesus sempre advertiu, né, sobre os falsos profetas. Então, a intenção é que a gente mostre as ferramentas que estão sendo usadas e dê um alerta para que as pessoas saibam. Embora a própria Bíblia descarte qualquer possibilidade de que essas coisas não acontecerão. Elas acontecerão. Né? Nós nos preocupamos com a paz, mas nós sabemos que haverão guerras, número de guerras, isso é prenúncio da vinda de Cristo. Então, muitas vezes a gente vai fazer ou vai escrever alguma coisa, inclusive nos próprios sermões, né, alertando a igreja sobre determinados valores que estão sendo corrompidos, princípios, mas sabemos que a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão os falsos ídolos, falsos profetas, falsos, né? O intuito é só o alerta. Olha, isso aqui não está correto. Né? Então, devemos nos precaver, embora saibamos que essas coisas irão acontecer. Né? Se você pegar lá a lista que Paulo dá sobre o ser humano desses dias, é terrível, né? Ingratos, sem afeição natural, amante de si mesmo. Exatamente, é isso que está acontecendo. Então, a pessoa pega o nome de Cristo, vai falar para você sobre Cristo, mas Cristo não tem nada a ver com aquilo que ele está falando. O que tem por trás disso aí é só dinheiro. Né? Você está vendo que o sujeito está baseado na ganância. Sim. Retirar do seu qualquer tostão que tenha sobrado no seu bolso. Aí é por isso que a gente precisa nos acautelar. Jesus manda a gente se acautelar. Aí a gente faz esse livro. Eu não estou criticando ninguém pessoalmente, mas usando os outros para criticar. Sim. Né? Muitas referências. Muitas referências, exatamente. Mas é interessante, porque se a gente for olhar para os dias de Jesus, e existe um texto clássico, né, que Jesus poderia
está fazendo a mesma coisa, talvez seja isso que está fazendo aqui nesse livro, é quando Jesus vai entrar lá na Páscoa, né, na época da Páscoa, ele vai entrar no templo e tem um monte de vendilhões ali. E ele pega do azorrague e sai derrubando a mesa dos cambistas. E as pessoas, às vezes, mais leigas, acham apenas que aquelas pessoas que estavam ali vendendo, estavam vendendo algum tipo de produto. Aí pensa que vender uma Bíblia na igreja é pecado, e não entendem que ali havia uma corrupção muito grande, no sentido de, por exemplo, os judeus tinham que ir lá para levar suas ofertas. Algumas, né? Exatamente. E aí havia uma exigência das ofertas que eram entregues ali, quando se tratava de animais que eram entregues. Tinham que ser perfeitos, sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, tudo direitinho. Só que você tinha ali gente vindo de diversos lugares, né? De outras cidades, de outros lugares, na Páscoa, para fazer ali a sua oferta. E tinha gente que não tinha condições de trazer, de comprar, e já pegava assim os seus últimos trocados, né? Para chegar lá na hora de oferecer, poder comprar um animal para oferecer. E aí tinha os cambistas, tinha esses que são muito parecidos com o rei de hoje, né? Que dão uma maquiada no animal e vende um animal aleijado, um animal em função de ganhar dinheiro em cima da fé. Né? E é exatamente o que está acontecendo hoje. Tem muita gente maquiando o sacrifício, disfarçando, colocando uma maquiagem, um ornamento, um enfeite no sacrifício. E pior de tudo é que intencionalmente essas pessoas querem apenas ganhar dinheiro. Exatamente. E aí surgem as famosas, ou a famosa teologia da prosperidade. Exatamente. E é um movimento que a gente sabe que já tem alguns anos, mas hoje, por conta do advento das redes sociais, da internet, né, isso acaba tendo uma propagação ainda maior. Sobre isso tu falas aqui, sobre o que eu já vi? Sim, eu falo justamente sobre... como esse primeiro livro, eu conceituo o pentecostalismo, né? E aí, em cima do pentecostalismo, eu vou falar sobre a herança no neo. Sim. Do neopentecostalismo. Então, é dentro desse neopentecostalismo que eu falo que a figura de Cristo ele começa a desaparecer na própria liturgia, pregação. Quem é predominante é o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo é que predomina, ele é que age dentro da igreja, ele é que faz. Jesus Cristo ele se torna apenas um emblema, né, que é citado para as conveniências. Né? Mas o Espírito Santo, se você pegar uma igreja lá, o emblema dela é a Puma, né? Sim. Que é o Espírito Santo. Então, já começa daí a corrupção da dinâmica da própria tradução da Bíblia, né? Para que você possa fazer uma aplicação correta. Né? Então, as pessoas só estão interessadas em tomar o dinheiro da outra. E se você for olhar como as pessoas, biblicamente, são portadoras, né, das profecias, né? O apóstolo Paulo diz que as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Então, onde é que eu vou? Eu vou aonde estão falando o que eu quero. Eu quero ouvir. Né? Exatamente, né? Então, se você for pegar uma análise das circunstâncias atuais, até na conduta homossexual, né? As pessoas estão encontrando abrigo, né? No caso da Ana Holder, tem dois pastores no Rio de Janeiro, em São Paulo também, que parece que é a igreja metropolitana, que oferecem àqueles que querem Deus, querem Jesus, mas não querem ser transformados por Jesus. Né? Não, eles continuam, os pastores são casados, como a Ana Holder é casada também. Então, esse é o evangelho que as pessoas estão oferecendo, né? Um evangelho preocupado, corrompido, em que as pessoas vão, por quê? Porque elas querem aquilo que fortaleça suas próprias concupiscências. E a gente vai ver, só retomando um pouco a questão do
neopentecostalismo, eu diria que existe um movimento hoje que já é uma deturpação maior ainda do próprio neopentecostalismo, né? Exatamente. Porque você vai ver alguns movimentos dentro quando você vê aí algumas transmissões de culto de alguns lugares, que você fica perguntando para onde foi o evangelho. Né? Pessoas que eu já vi, às vezes eu não sei, Vitor, se alguns vídeos que me mandam, eu já não sei se é meme ou se é verdade mesmo. Tem hora que eu fico pensando, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Né? Algumas coisas assim, eu já vi vídeos de homem cuspindo na boca, né? Pastor cuspindo na boca da ovelha lá, com unção, pisando. Uma série de coisas assim que são esdrúxulas. Chega aí para um nível assim do bizarro, eu diria, do bizarro. O problema é que as pessoas não acreditam. E tem gente que vai atrás e quer, e gente oferecendo lugar, né? Eu vi um terreno no céu. Exatamente. Aí o cara escolhe lá a mansão, né? E as pessoas vão lá e compram. Então, de fato, é uma grande deturpação do evangelho. E assim, ainda que o evangelho seja radical, sim, porque o evangelho é radical, uma vida, o evangelho é radical, é uma decisão que a Bíblia fala, você morre para o mundo, é uma morte para o mundo, para você viver uma nova vida, né? Para você nascer de novo, e não é fácil. Né? Mas ainda que ele seja radical nesse sentido, ele é simples. E as pessoas estão tentando construir um boneco cheio de enfeites que o evangelho, não o evangelho genuíno, mas o evangelho de muitas bocas, de muitas pregações aí, é o evangelho Frankenstein. Né? Um evangelho todo remendado. É verdade. Né? E eu acho que essa é a tua denúncia, porque você coloca aqui uma simbiose do mal. Simbiose, né? A simbiose é justamente a combinação de duas coisas opostas, né? Ou que não tem nada a ver uma com a outra. Então, o mercado não tem nada a ver com o sagrado. Né? Tem nada a ver. Sagrado é sagrado. Igual como a Igreja Católica sempre reverencia o profano e o sagrado, né? Então, todas as atividades elas têm o profano e o sagrado. Né? Você vai para o sagrado e depois você vai para o profano. É uma coisa completamente fora da proposta do Evangelho. Mas tem essa questão da simbiose, tipo, um organismo ele se junta no outro e vai corrompendo o outro, transformando ele em outra coisa. Exatamente. É exatamente essa ação, né, na simbiose. Essa junção de dois organismos que um vai destruir até que não se perceba. Outro, né? Até de um jeito que vai ser sem se perceber. Exatamente. Aqui você colocou alguns mentores dessa teologia da prosperidade, né? Sim. Ali o William Kenyon, o Kenneth Hagin, que foi muito, muito ovacionado durante muito tempo. Né, que trouxeram o evangelho de espetáculo. Né? E é claro que, quando a gente pensa sobre isso, eu acredito que Deus continua operando milagres, que Deus continua fazendo milagres. Sim, inclusive usando essas pessoas. Né? Deus faz. Exatamente. Agora, o que nós talvez precisamos olhar com mais cuidado é a simplicidade do evangelho, no sentido de que as pessoas devem ir, por exemplo, à igreja, não pelo fato de que querem receber o milagre, mas porque querem ter um relacionamento com Jesus. Exatamente. E aí é que está a grande diferença. Né? Aí talvez venha a grande razão dessa denúncia. Nós precisamos colocar Cristo de volta no seu devido lugar, dentro das igrejas, especialmente nas igrejas chamadas evangélicas. Porque hoje, às vezes, dá até medo de dizer que a gente é evangélico. Né? Porque até certo tempo, dizer-se evangélico tinha um certo ponto de credibilidade. As pessoas diziam, não, pode contratar essa pessoa porque ela é evangélica. Exatamente. Hoje em dia, a pessoa é evangélica, mas de que igreja? Né? Porque tem algumas aí que, infelizmente... E aqui, assim, quando você pensa nesse mercado sagrado, você está direcionando especificamente a esse modelo de pregação da prosperidade, porque existem vários outros tipos de mercados acontecendo. Né? Por exemplo, nós estamos vivendo
vivemos há pouco tempo agora a questão política dentro da igreja. E assim, existe uma controvérsia muito grande entre até que ponto a igreja deve ter o seu olhar, quais são os limites do aqui, acho que essa é a pergunta. Quais são os limites do relacionamento da igreja com a política? Se existe um limite, se não há limite, ou se não deve haver nenhum relacionamento? Bom, como batista, nós não existe relacionamento batista com a política, né? Tanto é que aqui no Pará, né? Eu falo aqui no Pará, mas o Magno Malta me parece que é batista e é senador, né? Existem alguns que escapam dessa visão, mas a visão geral dos batistas é que a igreja e o Estado são totalmente separados, né? Tanto é que aqui no Pará mesmo, vários membros de igreja batista já tentaram candidatar-se a vereador, deputado, e não lograram êxito, né? Inclusive um que foi candidato a governador na época dessa, no meio batista era bem relacionado. Então, na verdade, eu acredito, particularmente, aqui eu não exploro esse fato, né? Mas eu acredito que a política possa ser bem usada pela igreja, né? Desde que sejam atingidos os critérios, porque o Estado ele pode fomentar muitas atividades que a igreja pratica, ajudar a igreja, né? E se algum candidato, o problema, no meu entendimento, é que existe uma frase assim: o poder corrompe. Essa frase é notória, né? No meu entendimento, essa frase ela não é legal para mim. Por quê? Porque eu entendo que o poder ele não corrompe. O poder revela o homem corrompido que existe dentro de cada ser humano. Então você pega o poder, e aquele poder com certeza ele vai revelar aquilo de ruim que tem em você, ou seja, que é a corrupção humana, né? Então geralmente um homem cristão, eu não digo logicamente que são todos, mas possivelmente aquele homem que se candidata e entra na esfera política, ele vai enfrentar problemas sérios de manter o seu cristianismo. Por quê? Porque o sistema, ou ele entra no sistema, ou ele está fora. Então, como o camarada vai poder fazer coisas relevantes para o reino de Deus se ele não está inserido no sistema? Né? É a minha visão. Né? Então, eu, particularmente, como pastor, eu não queria me candidatar ou entrar na política para ou beneficiar a minha igreja ou a minha denominação, porque eu sei que eu estou correndo um sério risco de me perder nesse caminho. É preferível que eu fique, logicamente, que apoiando pessoas que têm a visão, né, que nós temos de valores e princípios bíblicos, que muitas pessoas que não são cristãs ou que não são crentes, que têm essa visão, né? Então, a gente apoia essas pessoas, vota meu dever de cidadão. Agora, se a pessoa acha que pode consigo mesmo, vai em frente, né? Na verdade, assim, né? Nós não temos, claro, que nem você, nem eu, qualquer pessoa aqui. Isso é um pensamento, é uma forma de pensar, e com todo respeito a quem não pensa da mesma forma. Acho que dessa forma, por isso nós temos vários amigos, eu tenho vários amigos que são pastores, que concorreram aos cargos políticos, né? Eu sempre digo, vou arranjar inimigos aqui agora, que eu particularmente também eu não voto em pastor, né? Eu não voto em pastor, com todo respeito e amor que eu tenho por todos os pastores, e eu já falei isso para todos que já me procuraram, eu não voto em pastor. Ah, pastor, quer dizer que o senhor prefere votar no mundano? Não, eu vou votar no cidadão honesto, e eu acho que o pastor, ele é uma bênção como pastor, e eu não posso tirá-lo dessa função tão preciosa, né? Enfim, mas é uma questão minha, pessoal, e eu acho que cada um tem a sua forma, e assim como eu respeito aqueles que vão e querem e acham que está certo, eu respeito. E eu acho que preciso também, você, todos nós precisamos ser respeitados. Mas a minha questão é essa, é quando a igreja,
ela entra numa dinâmica na época das eleições que ela acaba se transformando, né, no celeiro, no curral eleitoral. E aí existe um sério risco de você estar cometendo um crime, inclusive, né, eleitoral. E assim, e outra coisa, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus. Não é? Então, se nós dissermos, não, nós temos que ter, porque isso é uma arma, as armas da nossa milícia não são essas. Não é? Mas é por isso que está acontecendo tantas leis passando. Gente, pode passar leis, ou pode não passar leis, mas se a igreja, e aqui eu vou entrar para outro ponto, se a igreja ela não tomar a sua posição como uma instituição de fé que ela é, como um baluarte da verdade que ela é, como esse castelo forte, né, que tem esse castelo forte que é o Senhor, que é o nosso Deus. Se a igreja não acreditar nisso, se a igreja acreditar que ela precisa de qualquer outra ferramenta que não, né, que não seja de fato um evangelho genuíno, se o poder da igreja for qualquer outra coisa que não seja de fato o poder da presença de Deus nela, ela está vivendo como uma instituição qualquer. Exatamente. E muito brevemente ela vai entrar em derrocada, né? Porque essas não são as nossas armas. Agora, cada membro de uma igreja é um cidadão. Exatamente. E como cidadão, eu acho que ele tem direito. Exato. Ele tem direito, a Constituição nos dá esse direito de votar e ser votado. Né? Eu, particularmente, como pastor, nunca me candidatei, nunca pretendo também, não tenho essa pretensão. Mas se tem um membro da igreja, um crente da igreja, que é um administrador, que estudou ciência política, que tem e ele vai fazer, a igreja também não tem como chegar a dizer proibir. Né? Sim. Agora, a igreja não pode se tornar cabo eleitoral dessa pessoa. Exatamente. Né? Ela não pode simplesmente obrigar os outros irmãos a votarem nesse irmão porque ele é membro da igreja. Exatamente. Eu acho que essa coerência ela é muito importante. Né? Eu louvo a Deus por aqueles que conseguem fazer um bom trabalho, estão aí se projetando, seja na política, seja como líder de uma grande instituição, uma grande empresa, enfim. Mas é muito bom a gente aprender a separar essas coisas. Exatamente. Logo no início do meu pastorado lá, o meu nome deu, teve um rapaz que ele se aproximou, ele queria ser vereador, e aí ele era funcionário público, né? Funcionário público com influência política. E aí ele disse, pastor, eu queria seu apoio da igreja. E meu amigo, você pode ter, eu posso votar em você, mas o público não pode ser seu valor. E ele, inclusive, um dia com a proposta de um jantar que ia ter, e a oferta de você cidadão de Ananindeua. E meu amigo, já sou cidadão de Ananindeua. Cidadão do céu. Né? Exatamente. Agora eu prefiro ser cidadão do céu. Porque cidadão, eu estou bom em Ananindeua, eu moro lá, eu sou cidadão. Não preciso desse diploma que você quer me dar. E aí, depois que eu dei um tranco dele, né, ele nunca mais apareceu. Então, é a separação, né? A igreja, cada membro da igreja é um cidadão, cidadã, né, que tem direito a votar e ser votado, você falou, né? Então, não tem por que eu ficar pressionando alguém que vai nos beneficiar se for. Quem nos beneficia é muito maior do que qualquer político do mundo, né? Até porque a missão de quem vai para lá não é beneficiar esse ou aquele grupo, e sim Exatamente. A sociedade como um todo. Né? Exatamente. Meu amigo, é o seguinte, fale um pouco mais dos seus livros, onde a gente pode adquirir, como as pessoas podem comprar, se tem algum canal. Esses dois livros, esse aqui está na Benção Livros, esse aqui não está porque eu lancei esse livro lá na Faculdade Teológica de Equatorial, né? Então eu estou me aperfeiçoando nas redes sociais para colocar ele no Amazon, né? Sim, na Amazon. E eu estou abrindo um blog também, eu vou colocar
um link lá para comercializar esse livro. Perfeito. A pessoa quiser ele digital, aí ele vai para o Amazon, né? Sim, aí. E se ele quiser físico, eu mando para a pessoa. Ah, sabe? perfeito. Então Mas vai ter aí também. acho que daqui a uns 30 dias a gente vai ter isso aí. Então, além do livro físico, você vai ter o e-book, né, que você vai poder ler lá no Kindle, exatamente, né? Maravilha, pela Amazon, muito bom. Hoje em dia, meu amigo, é para aí que a gente vai. E aí você vai ter um livro, pelo que eu estou percebendo aqui, é um livro bom de ler, né, de boa leitura, né, bem atual, um design bem legal, muito bom. Parabéns. Pastor Elídio, que prazer ter você aqui. Eu sei que a gente pode conversar 2, 3 horas, mas nosso tempo já está no final, passou rápido, sempre passa muito rápido, todo papo é bom. Né? Eu sei que isso aqui é uma provocação, no sentido mais positivo dessa palavra, provocar, não provocar o outro, mas provocar a reflexão, né? O pensamento, pensar que há diálogo, e sim, e que diálogo é feito de duas lógicas, de duas conversas, de duas pessoas que ao conversarem têm pontos convergentes e divergentes, e que no final das contas preserva-se o que é essencial. E no diálogo, na conversa, na interação entre pensamentos teológicos, pensamentos eclesiológicos, o que vai prevalecer de fato é o que todos nós pensamos sobre Jesus, que é o centro da nossa salvação, nosso Salvador. Eu agradeço muito, viu, pastor Ivaldo, esse momento que nós podemos comungar, né, aquilo que nós estamos fazendo, e a oportunidade. Muito obrigado. Maravilha. Então, olha só, que papo interessante. Vou mostrar mais uma vez. Nós conversamos com o pastor Elídio Queiroz, que trouxe o livro Quadrangular e Batista, uma possibilidade de convergência da fé cristã, lançado recentemente. Daqui a pouco vai estar na Amazon para você que deseja ele não só físico, mas também em formato digital. O Mercado do Sagrado, uma simbiose do mal. Então, são 2 textos importantes que não podem faltar aí na sua biblioteca, tá bom? Deus abençoe você. Opa! Terminar, se você quiser, pode falar, tipo assim, quando tiver o link, a gente pode colocar o link na descrição. Mesmo depois. Assim que tiver o link, você manda, a gente coloca já na descrição, que aí você já... Pronto, então a informação é essa. Quando tiver o link, manda pra gente, a gente coloca na descrição do vídeo. Aí quem estiver assistindo daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai estar lá com o link à disposição também para acessar. Gente, Deus abençoe. E olha, comente aqui o nosso espaço, comente o nosso papo de hoje, fale aquilo que você pensa. Com respeito, se você discorda daquilo que a gente falou, não tem problema, pode discordar. Contanto que seja com respeito, com serenidade, com honestidade. Se você concorda também, faça o seu comentário, sempre respeitando o outro, nunca com ofensas. Se tiver sugestão de temas para a gente tratar aqui, também é bem-vindo. Se tiver sugestão de pessoas que a gente pode entrevistar aqui, também pode enviar para a gente. O espaço está aberto, já são mais de 100 episódios no ar. Já passamos de 1 ano da existência do nosso Intríade. 1 ano já, né? Em setembro nós fizemos 1 ano. Foi. Né? Então já temos mais de 1 ano com vários episódios no ar, mais de 100 já episódios no ar. E vem muito mais por aí, se Deus quiser, tá bom? Siga com a gente, Deus abençoe e até o próximo. Na verdade, voltando, né? Não é só 1 ano, não, já foi 2º ano, rapaz. É tão rápido que passa, de verdade. Eu tô São 2 anos já de Intríade no ar. Olha só, que maravilha. Então, mais uma vez, né? 2 anos, mais de 100 episódios no ar, vários temas já foram abordados aqui, mas quem sabe ainda não foi abordado o tema que você gostaria de ouvir. Manda pra gente. Deus abençoe então, fique na paz.